Obrigada, Pedro. Também. Obrigado. Vamos então tentar aqui mais uma vez perceber o que é que as pessoas querem e o que é que podem as empresas oferecer e se há ou não de facto falta de pessoas ou se as pessoas já não querem, é o que as empresas estão a oferecer. Precisamos de ajuda, não é? É verdade. Antes de mais, bom dia, Leonor, bom dia a todos. De facto, temos muitos e bons desafios, mas hoje não me compete a mim dar a resposta aos desafios. Portanto, eu sugeria chamarmos então ao palco o painel de convidados do Crossfire, se estiver de acordo. Portanto, representam setores diferentes. Vamos ver se as suas opiniões e as suas experiências são também diferentes, que é isso que gostaríamos de ter. Vamos a isso então. Ana Porfírio, diretora de Recursos Humanos da Java Recordati. A Ana Rita Lopes, diretora de Recursos Humanos do Grupo Naveiro, Delta Cafés. Isabel Borgas, diretora de Pessoas e Organização da NOS. A Margarida Cardoso, diretora de Recursos Humanos da Tabaqueira. E Nuno Fernando Carvalho, Consulting Human Capital Partner da Deloitte. Obrigada a todos. Vamos começar já pelo princípio, que é pela dúvida que dá aqui nome à nossa conferência, que é o que querem afinal as pessoas. Nuno, aqui ao pé de mim. E começo mesmo aqui. A Deloitte, calculo, deve ter alguns já estudos sobre este tema, sobre todas estas transformações que têm vindo a acontecer no mundo do trabalho. E o que eu pergunto é qual é que é a percepção que têm, não só da vossa experiência, mas também nos vossos clientes, se continua a ser o salário a pesar mais, de facto os modelos flexíveis ganham aqui uma grande importância, se são outros fatores? Ok. Bom dia, não sei se... Microfone aqui. Tem sim mesmo microfone? Tem. Ok. Se calhar tem o seu? Eu tenho. Não precisa de... Pronto. Não preciso de microfone? Não. Bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite. De facto, temos estado a viver momentos difíceis. Eu gostava, antes de responder diretamente à pergunta, de facto, durante a pandemia nós tivemos aqui situações de grande reflexão por parte dos colaboradores, portanto, momentos de grande introspecção, onde havia aqui um clima de alguma incerteza. Por um lado, a própria estabilidade do trabalho, as perspectivas de evolução que poderiam existir dentro da organização ou outras oportunidades em termos de mudança. Temas como saúde mental, portanto, o facto de termos estado durante muito tempo em pandemia obrigou a que as pessoas ficassem mais fechadas e, naturalmente, também aqui as questões, depois também do ponto de vista financeiro. Portanto, eu diria que hoje, e tentando dar aqui uma resposta simples, mas complexa, a felicidade é aquilo que efetivamente as pessoas procuram, mas isto, no meu entender, traduz-se, de acordo com estudos que temos feito, em bem-estar, sentido de pertença, desafios e, naturalmente, em capacitação, formação, aposta. Portanto, hoje as pessoas procuram encontrar um equilíbrio nas suas vidas, portanto, durante este processo de introspecção, em que cada um pensou qual é o sentido da vida, até que ponto é que eu estou a dedicar ou não tempo suficiente a mim e aos meus, e qual é o tempo que eu acho justo para dedicar à minha organização. Portanto, está subjacente aqui, no fundo, uma certa flexibilidade, portanto, um modelo de trabalho mais flexível, mas, por outro lado, também encontrar aqui, por parte da minha organização, condições para que eu, efetivamente, me sinta mais produtivo. Portanto, é extremamente importante perceber qual é que é o propósito da minha organização, como é que eu posso contribuir para esse desenvolvimento e haver aqui, no fundo, um efeito de dar e receber. Portanto, claramente são fatores importantes e que são, hoje, uma prioridade e que estão no mindset das pessoas. Ok. Eu, se calhar, Leonor, pegava nesse ponto, gostava, para além do salário e os benefícios parecem ser um dos principais fatores, falámos um pouco na cultura, falámos um pouco no propósito, falámos no ambiente de trabalho. Ana, que papel é que tu achas que tem estas dimensões naquilo que as pessoas procuram de uma organização? Bom dia a todos. Bom, de facto, eu acho que procura um bocadinho de tudo o que mencionaste, não é? Portanto, seguindo um bocadinho a linha do que foi dito agora na primeira intervenção, de facto, todos nós mudamos, as companhias também mudaram, não há dúvida disso. Todos estamos em processo de transformação, mas não me parece que seja um processo que tenha terminado. Eu acho que é exatamente o contrário, eu acho que é um processo que está a começar.
E, portanto, a Leonor, nós tivemos uma preparação grande para este debate, e a Leonor enviou-nos um conjunto de questões, e eu estava em Fátima ontem, porque nós estamos em reunião, e, portanto, eu vim para estar aqui. E uma das perguntas que a Leonor colocava dizia exatamente respeito ao que é que as pessoas procuram, ou se as pessoas sabem o que é que procuram, muito nesta dicotomia entre o me e o i. E eu, como tinha que responder rapidamente, a resposta que dei foi não sabem. As pessoas não sabem. E porquê é que eu digo isto? Porque a informação a que tenho tido acesso, nomeadamente dos surveys que têm sido feitos bimensalmente ou até semestralmente nas organizações, demonstram que os resultados que são obtidos relativamente ao que as pessoas querem vão mudando substancialmente ao longo que o tempo vai passando, e que as alterações no próprio ambiente, quer no ambiente organizacional, quer no ambiente externo, se vão sentindo. E, portanto, considerando e agarrando nos fatores que elencaste, a cultura da organização, continua a ser a mesma, não é? O ADN que eu tinha em 2019 continua a ter esse mesmo ADN agora em 2022. O que eu preciso é fazer um upgrade atendendo à enorme transformação que fomos vivendo e continuamos a viver hoje. E, portanto, isso vai implicar que, do ponto de vista da atração dos meus candidatos e da própria retenção, apesar de agora quase não se poder dizer o termo retenção, não é? Eu tenho que ter apostas grandes na forma como vou chegar a esses candidatos, aquilo que tenho para lhes oferecer. E no ponto de vista da retenção, exatamente a mesma coisa. Portanto, aquilo que nós temos feito, essencialmente, é tentar fazer um reskill das nossas pessoas, porque em termos de negócio, o nosso negócio é na área da saúde e o nosso negócio mudou muito e, portanto, fizemos alterações profundas naquilo que é a estrutura da empresa, e isso tem implicações diretas no reskilling das nossas pessoas e no upskilling das nossas lideranças, e, portanto, é essencialmente nisso que nós temos vindo a trabalhar. Okay. E na nós, Isabel, qual é a percepção que têm os colaboradores relativamente aos aspectos prioritários? Eu sei que isto Bom dia a todos. Conseguem ouvir-me? Sim, agora sim. Eu sei que isto é suposto ser um crossfire, mas estou a sentir-me aqui um bocadinho hesitante na resposta, mas acho que não concordo totalmente com o que a Ana acabou de dizer. Só na medida em que eu acho que as pessoas sabem o que querem. O processo todo, como o Nuno referiu, da pandemia e agora da guerra, fez de facto com que nós parássemos para pensar no que é que queremos para a nossa vida nas suas diferentes dimensões. A minha dimensão pessoal, a minha dimensão no meu ecossistema familiar e a minha dimensão profissional. E dessa reflexão, julgo que resultou relativamente claro que eu quero mais equilíbrio e com isso mais flexibilidade. Depois podemos andar um bocadinho perdidos sobre como é que eu consigo lá chegar, mas o caminho, não é? Como é que se materializa? Mas é mais no caminho, estás a ver, Ana? Eu acho que há clareza sobre o que é que há mais clareza hoje sobre o que é que eu quero. Estamos de acordo. Pronto. É isto que estamos de acordo. Onde não estamos talvez de acordo é como é que isso se materializa. Porque, desculpa interromper-te, Isabel, mas eu já vi resultados de surveys onde as pessoas apontam aspectos, nomeadamente nos benefícios, tendencialmente elevados numa determinada dimensão, e 6 meses depois esse já não é um benefício que interesse. E, portanto, eu acho que é na materialização. Sim, na materialização. Também há uma coisa que eu acho que decorre. À medida que nós vamos dando, é natural que as pessoas comecem a considerar como adquirido, não é? E, portanto, ou que experimentam, não é? E a partir de determinada altura isto torna-se uma equação difícil de ser equilibrada para os dois lados, porque eu já há bocadinho dava-se o exemplo na fidelidade dos colaboradores darem ou dizerem que gostariam de ter o dia de aniversário. Nós damos o dia de aniversário, é um dia pago, mas é um dia que damos aos colaboradores. A verdade é que quando perguntamos se gostariam de ter mais dias de férias, continuam a dizer-nos que sim. Já não estão como é evidente, não é? Portanto, eu percebo que o caminho efetivamente seja difícil e que não haja clareza sobre... Clareza individual, já não é clareza corporativa, que não haja clareza sobre como é que o vamos fazer. E acho que nesse processo estamos todos a aprender uns com os outros e a tentar servir pelo menos de exemplo
algumas coisas uns aos outros. Mas acho mesmo que as pessoas sabem que querem mais flexibilidade, mais equilíbrio nas suas dimensões de vida e que isso é a sua nova ambição, até quando vamos ver, mas pelo menos para os próximos tempos. Margarida, é mesmo flexibilidade que as pessoas querem e, por outro lado, e como a Isabel acabou de referir, isso já não é visto como um benefício, mas como um must-have, já é quase ponto de partida, senão não há conversa. É assim? Sim. Estão a ouvir? Sim. Sim, eu acho que é a flexibilidade que as pessoas querem, embora também não seja ainda muito claro, nem para as empresas, nem para todas as pessoas, o que é que essa flexibilidade significa. Nós temos discutido muito os modelos de trabalho e o modelo remoto, o modelo híbrido. Isso é só uma forma de flexibilidade, não responde a tudo o que são as necessidades neste momento de flexibilidade. E eu acho que é como diziam há pouco, que este período foi um período de muita reflexão, das pessoas equacionarem quase até o sentido da sua existência, porque uma pandemia não é mais do que um momento em que nós equacionamos a sobrevivência, não é? E, portanto, isso tem naturalmente um impacto muito grande na forma como as pessoas pensam e avaliam as diferentes dimensões da sua vida, entre elas a dimensão profissional. E é verdade que houve uma forma de trabalhar que se calhar alguns e algumas empresas viram como contingencial, não é? Como necessário para aquele momento, mas que ia ser mais limitado no tempo. E as pessoas perceberam que há parte disso que funcionam e, portanto, não estão disponíveis para voltar a antigos modelos. E faz sentido. Rita, e até onde podem ou devem ir as empresas neste âmbito? Ir ao encontro de tudo aquilo que os colaboradores esperam? Não corre aqui o risco de se poder descaracterizar um bocadinho a nível de cultura e daquilo que também são as suas ideias sobre as melhores formas de trabalho? Bom dia a todos. Eu penso que a palavra que aqui já foi muito dita até pela Isabel, que é o tema do equilíbrio. E eu acho que isso é fundamental em tudo na nossa vida, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, assim como nas organizações, nas várias perspectivas que aqui foram faladas. E, portanto, dar tudo aos colaboradores, claro que não, definir as regras claramente do que é que são a forma de trabalhar, os modelos de trabalho, sejam flexíveis, mais híbridos, menos híbridos, clarificar às pessoas o que é que existe. E a gestão tem que ter esta capacidade de conseguir ajustar tudo isto à equipa que tem. Nunca dar tudo, porque isso, nem às nossas crianças nós damos tudo, porque nós estamos a educar, não é? Portanto, nada aqui é diferente. Eu diria que isto, durante estes 2 anos, a única coisa que não mudou foi mesmo as cadeiras desconfortáveis onde nos passaram a sentar. Já está continuamos a sentar. Mas de resto, todos nós experimentámos formas de trabalhar diferente, formas de interação diferente, e acho que isso clarificou também o que é que nós queremos e o que é que nós não queremos na nossa vida. E foi mudando, como diz aqui a Ana, foi mudando muito no primeiro confinamento, no segundo confinamento, portanto, isto foi muita experimentação, mas o não cair em extremismos acho que é a palavra certa, e manter aqui os equilíbrios de tudo, porque nós não temos pessoas todas iguais, nós temos pessoas em fases de vida completamente diferentes, e se umas vão preferir mais flexibilidade, outras não, porque precisam de estar no local de trabalho, conviver com pessoas, portanto, as pessoas não são todas iguais, e este equilíbrio acho que é o que nós temos que manter na nossa organização, para não descaracterizar a cultura. Se tivermos as regras claras e onde é que queremos estar, acho que a partir daí tudo fica mais fácil. Nuno, achas que existe uma clivagem crescente entre o que as pessoas querem por um lado e o que as empresas acham que faz sentido por outro? E isso tem algum impacto no we versus o me? Ok. Eu penso que essa clivagem não é crescente, portanto há de facto uma tendência para haver aqui uma convergência. Tivemos aqui um testemunho da própria Fidelidade, no papel do seu CEO, a dar, no fundo, a visão do quão preocupado está com aquilo que realmente as pessoas querem. Portanto, eu diria que a tendência é exatamente para que as pessoas sejam mais ouvidas, portanto, e se possa incorporar na organização medidas que vão ao encontro dessas preocupações. É claro que aqui o papel da liderança é crucial, portanto, nós, se calhar, temos aqui agora neste novo normal uma tendência para tentar apelar a que as pessoas regressem
mas há que dar um sentido a esse regresso. Porque é que nós estamos a querer que as pessoas realmente regressem? Que não seja, porque essa é a parte negativa, por uma questão de controle, porque de uma forma geral ainda temos uma política muito assente no controle, do picar o ponto, ver a pessoa a trabalhar, a pessoa não pode sair antes do seu chefe, senão não é bem vista. Portanto, tem que haver aqui uma lógica de responsabilização, orientação a resultados, para que essa flexibilidade seja possível. Portanto, há aqui uma mudança de facto de mindset. Agora, aquilo que estamos a dizer hoje, de facto, vai sendo ajustado ao longo do tempo. Nós, obviamente, vamos ter que aprender, portanto, aqui não há medidas certas. Por observação, provavelmente, toda esta liderança vai ajustando. E se o impacto naquilo que temos estado a falar, em termos de atração e de retenção, estiver a ser bastante afetada, então eu terei que ser mais disruptivo nas medidas que terei que tomar. Ok. Se calhar tentando uma segunda vez fugir à resposta do equilíbrio, Ana, achas que as empresas, as organizações devem impor ou devem permitir que seja o colaborador a definir? Agora deixaste-me um bocadinho. Tenho que fazer tentativas. Cuidado no que vou dizer. Não, eu acho que efetivamente as empresas têm que ter um caminho definido, mesmo que esse caminho não esteja totalmente fechado. Não é? Portanto, é um caminho que tem que ser ajustado e esta recente realidade da guerra, mais uma vez, nos veio trazer isso. Se calhar hoje sentimos essas implicações nos combustíveis, na energia e no supermercado, mas vamos sentir em muito mais coisas seguramente. A semana passada recebi uns colegas de Itália, porque nós estamos a fazer mudança de frota, imaginem bem nesta altura fazer mudança de frota, e o colega disse uma coisa que eu não fazia ideia, que a Ucrânia tem uma série de fábricas que trabalham os estofos dos automóveis, quer seja em tecido, quer seja em pele, e portanto isto quer dizer que se os automóveis já estão a demorar 6 meses a chegar, vão passar a demorar se calhar 1 ano, e portanto de facto nós vamos viver e as organizações vão ter que se adaptar e as pessoas vão ter que se adaptar às organizações e as organizações às pessoas. Portanto, uma coisa é clara, nós mudamos, as organizações também mudaram, não vamos voltar a 2019 e há aqui um processo, há um caminho, mas naturalmente, e como dizia aqui a colega, de facto tem que haver, eu não queria dizer equilíbrio, mas vou ter que dizer, tem que haver de facto um equilíbrio e no fim do dia o foco tem que ser no negócio, nos resultados do negócio, garantindo que damos às nossas pessoas aquilo que elas precisam para entregar o seu melhor. E, portanto, é nesta dicotomia que está o enorme desafio. Mas, sinceramente, eu acho que as pessoas estão muito sensíveis, pelo menos no meu setor de atividade, eu acho que as pessoas estão muito sensíveis a esta necessidade de plasticidade às constantes alterações que o mercado nos vai trazendo e temos vivido uma experiência no meio desta desorganização toda e necessidade de mudança constante, uma entrega e uma facilidade de se adaptarem que eu honestamente fiquei muito surpreendida pela positiva. Margarida, não estamos aqui sempre um bocadinho a falar, muito preocupados, se calhar excessivamente, na forma como as pessoas trabalham. Isto não devia ser uma fase já ultrapassada, e já falámos aqui ao longo desta manhã sobre esse tema, na produtividade, nos resultados. A Ana falou que o que interessa aqui também é o negócio. Não estamos a perder demasiado tempo na forma como as pessoas trabalham, se é no escritório, se é fora, se são mais horas, se são menos. Eu acho que é o contrário, nós perdemos pouco tempo a pensar como é que as pessoas trabalham. Passamos muito tempo a pensar e a decidir onde é que elas podem trabalhar e a que horas. E essa sim é a questão, não é? As pessoas pedem-nos flexibilidade e nós damos-lhes 2 ou 3 dias em casa. E não é necessariamente sobre isso. E, portanto, sim, temos que pensar muito mais no que é que queremos em termos de produto do trabalho. Há pouco alguém dizia que ainda temos uma cultura, enfim, de esforço, não é? Mais do que de resultados.
E é sobre isso, e também sobre a forma como nós trabalhamos e interagimos. Por exemplo, uma das grandes dificuldades que nós sentimos neste momento, e creio que é mais transversal, é que, sim, nós temos um modelo híbrido, mas se nós continuarmos a trabalhar da mesma forma, para as pessoas elas não têm o benefício, ou não têm o benefício percebido de estar a trabalhar no escritório em conjunto com os seus colegas. Porque se eu me mantiver exatamente em reuniões de Teams ou reuniões consecutivas, como estou quando estou em casa, então eu não tenho este benefício percebido. E nós temos que pensar não só no número de dias, nos locais, o que é que isso impacta em termos de legislação, etc., mas o que é que nós queremos de facto que aconteça em termos também de experiência e de forma como as pessoas vão interagir e vão trabalhar no futuro. E eu acho que isso é a grande mudança, não é onde aquelas estão. Isabel, esta questão também será que deriva muito do facto do poder, como também já falámos aqui hoje, estar mais do lado dos colaboradores, dos profissionais, devido à escassez de talento? E se isso, por outro lado, também está a ter impacto a outros níveis na organização, nomeadamente a nível do salário? Se isto é só em determinados perfis, já sentem isso a nível generalizado? E se as empresas estão a ir atrás? Uma grande pergunta. Vou ter que compor a tua pergunta em vários layers, em várias tranches. Eu não estabeleço uma relação, desde logo de início, não estabeleço uma relação com os modelos de trabalho. Acho que os modelos de trabalho são consequência daquilo que nos aconteceu com a pandemia. Não estavam lá. O que aconteceu é que, de facto, em 2020, a grande maioria das pessoas não imaginaria ter um laptop e ter acesso à internet. Interromper porque as empresas tentaram trazer os colaboradores de volta e sentiram resistência nesse... Que é natural, mas repara, mais uma vez, que não parte dos modelos, parte do ajuste que eu fiz. Se há coisa que, também já se referiu aqui, se há coisa que a pandemia mostrou, é que, na realidade, para a grande maioria das funções não houve quebra de produtividade. Certo. Bom, se não há quebra de produtividade, desde que se tenha acesso à internet de nós, isso está garantido. Se não há quebra de produtividade... Subliminar. Mas tinha que fazer, desculpa, mas tinha que fazer. E bem. Portanto, desde que exista o acesso à internet, eu conseguia ser produtivo e veio a revelar-se que depois o problema foi o always on, que é, eu sou tão produtivo e estou tão ligado e sempre tão presente, que acabou por ser, se quiseres, o impacto ao contrário. Portanto, isto para dizer que o que mais uma vez acho que aconteceu é que, efetivamente, eu, ao repensar todas as variáveis da minha vida e ao termos um mundo de trabalho, um mercado de trabalho mais global, sobre o qual também já falámos hoje, as janelas de oportunidades que surgiram são muito maiores do que aquelas que nós tínhamos no passado. Por consequência, se eu a partir de determinada altura não tenho como constrangimento, como barreira a novos desafios profissionais, o sítio, a geografia a partir da qual trabalho, é evidente que isto é a lei da oferta e da procura, não é? Portanto, se de repente as funções passam a ser mais escassas porque o mercado é mais global, porque os desafios são de outra dimensão, então necessariamente o preço aumenta e, portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, sim, os salários também têm uma pressão maior. Agora, a tua segunda pergunta, se isso tem mais impacto nas novas contratações ou nas novas contratações? Eu diria que em ambos. Repara, desde logo porque é evidente que é pressionado pelo que é o mercado de trabalho aberto, portanto as novas contratações, mas eu continuo a ter que pensar nas pessoas que estão comigo desde o princípio e que eu quero que fiquem. Portanto, essa pressão vem de ambos os lados. O que acredito é que é possível, na equação que há bocadinho referíamos entre o salário e o salário emocional, eu conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva os meus atuais colaboradores nas duas dimensões do que um colaborador com o qual ainda não iniciei, se tu quiseres, uma relação. Portanto, não estabeleço aqui nenhum paradigma de dizer que começa ou termina onde quiseres, nas novas contratações ou nos atuais colaboradores. Acho que as organizações e nós, enquanto gestores de pessoas, vamos ter que continuar a ser criativos para encontrar forma de, na equação emocional, não emocional, mantermos a nossa competitividade no mercado. Na realidade da Deloitte, este esbatimento de fronteiras, esta maior globalização, é vista mais como oportunidade ou como ameaça na atração e retenção das pessoas? Ora bem, depende do ponto de vista. De facto, a globalização traz aqui novos desafios. Portanto, do ponto de vista do trabalhador, isto é claramente uma oportunidade, porque obviamente tem acesso a outro tipo de oportunidades, obviamente com impacto do ponto de vista salarial, mas também a outras culturas, a outros desafios, a outras realizações do ponto de vista profissional,
mas, na perspectiva das empresas, é claramente uma ameaça. Eu diria que, eu por natureza sou uma pessoa extremamente otimista, tento sempre ver o lado mais positivo, mas antevejo de facto que esta globalização venha a ser uma das principais preocupações que paira no nosso dia-a-dia. Fazia aqui uma breve, se calhar um paralelo. Portanto, há uns anos atrás falava-se muito da transformação digital, toda a gente achava que efetivamente era digital. A verdade é que a pandemia veio acelerar esse processo, portanto, a preocupação de proporcionar uma experiência integrada, única ao consumidor final, fez com que tivesse havido essa grande aposta e grande parte das organizações fizeram esses investimentos. Do ponto de vista de people, eu diria que se nós não nos prepararmos, quando começarmos a ter aqui de facto um ataque sério, portanto já o vamos sentindo, portanto há muitas empresas que durante algum tempo foram abrindo os seus centros de operações em Portugal, sejam eles de desenvolvimento tecnológico, sejam eles de suporte ao negócio, mas aí havia, no fundo, uma realidade física. Hoje, essa relação pode ser virtual. Portanto, sendo virtual, nós podemos ter aqui uma avalanche de uma invasão que vai pôr em causa a estabilidade das nossas organizações. Portanto, é urgente, de facto, definir aqui estratégias que protejam o nosso ativo, que são as pessoas. Ok? Se calhar, no setor farmacêutico, nós combinamos uma realidade industrial, por um lado, mas também de inovação forte. Vês isso mais como ameaça ou como oportunidade, a globalização e o esbatimento das fronteiras? Sim, depende do setor, depende da área, no fundo. Nós, apesar de sermos setor farmacêutico, não temos fábrica em Portugal, portanto vou deixar de parte essa área, mas temos, por exemplo, uma força comerciante e aí nós não sentimos o impacto da globalização. Tudo aquilo que são funções muito técnicas, funções científicas, sim. Aí sentimos, quer do ponto de vista de manter as pessoas connosco, quer do ponto de vista de ir ao mercado buscar talento. Porque, efetivamente, e nomeadamente na Europa, para não falar noutros continentes, há um foco muito grande naquilo que é o conhecimento, a especialidade, o conhecimento de línguas que existe em Portugal, a competitividade dos pacotes que são oferecidos em Portugal face a outros países europeus e aí sim nós sentimos o desafio. E, portanto, na atração não tivemos nenhuma situação onde não conseguíssemos concretizar, mas também devo confessar que houve situações onde não conseguimos ir buscar a primeira escolha, tivemos que ir a outra escolha, mas não à primeira. E na retenção também não perdemos ninguém, mas já houve lugar a várias, não diria negociações, mas conversas muito abertas com algumas pessoas que nos levaram a ter que reequacionar o pacote que estávamos a oferecer, e não falo apenas de salário, para determinadas áreas muito específicas e muito científicas dentro da companhia. Sim. Agora vou apelar ao vosso poder de síntese, vamos ter que começar a acelerar aqui, o tempo já está a fazer pressão, e pegando aqui na tua questão do salário, que não é só o salário que importa, Rita, é mesmo o salário que torna Portugal menos competitivo aqui nesta questão, ou também tem a ver com o desafio que as próprias empresas podem oferecer? Eu diria mesmo que isso depende de cada um de nós, enquanto empregadores, tornar-nos competitivos no desafio que damos aos nossos colaboradores, e que nem só uma coisa nem só outra nos preenche enquanto profissionais. Podemos ter um desafio espetacular, mas isso não nos põe comida na mesa se não formos devidamente remunerados. Quem trabalha só por dinheiro, provavelmente mais à frente vai sentir um vazio porque não está realizado profissionalmente. Portanto, teremos sempre que, enquanto profissionais,
enquanto gestores, criar estas dinâmicas na nossa equipa que promova o desafio e sei que não gostamos muito desta palavra ultimamente, mas a ligação com a organização, o comprometimento das pessoas com a organização ou a retenção, chamem-lhe o que quiserem, mas eu diria que é as duas coisas. Só salário não nos vai realizar, só projeto também não, e portanto vamos ter que encontrar sempre este equilíbrio, e o nosso desafio enquanto gestores é saber ler as pessoas que temos à frente e perceber o que é que elas procuram, e cada uma das nossas pessoas será seguramente diferente e vamos ter que estar sempre a acompanhar. E eu acho que isso também foi uma coisa que estes 2 anos de distanciamento físico nos trouxe, foi a importância de conhecermos as nossas pessoas para as conseguirmos orientar, desenvolver e gerir, e tornou-nos, enquanto gestores, uma peça ainda mais fundamental na liderança, exatamente. Isabel, no setor das tecnologias, este tema é mais complexo, aqui o tentar fidelizar os vossos colaboradores? Não sei se é mais complexo. Não sei se é mais complexo. Que é complexo é. Que é complexo é. Repara, nós já falámos imenso sobre o que é que está a acontecer do ponto de vista de aquecimento do mercado de trabalho. Eu acho que ainda assim é preciso manter algum distanciamento e conseguirmos perceber o que é um aquecimento de contexto e que deriva de todas as coisas que já falámos aqui, de eu reequacionar as várias dimensões da minha vida, etc. E uma dimensão que é estrutural. E aí sim, um bocadinho em linha com o que a Ana também já tocou, há áreas específicas, sobretudo áreas mais tecnológicas, onde efetivamente isto é um grande desafio. E para nós que temos um pendor tecnológico mais forte, é um grande desafio atrair, mas sobretudo reter, porque somos uma escola em muitas dimensões e nesse sentido temos uma capacidade de exportar talento que para nós é um mega desafio, é uma oportunidade para as outras empresas, todos vocês, mas é um enorme desafio para nós, sim. Bom, isto parece claro que para as pessoas, para o colaborador tende a pensar cada vez mais em si, não tanto para a empresa, e também é consensual que as empresas têm que se equilibrar e encontrar a forma mais flexível e mais ágil possível de ir ao encontro desta mudança que parece estar a acontecer nas pessoas. Margarida, nós há pouco ouvimos falar na Great Resignation, nas pessoas que têm outro tipo de motivação e que estão dispostas a abandonar as empresas sem necessariamente terem alternativa. Achas que isso pode ser uma realidade em Portugal no curto prazo e, se calhar, como é que nós conseguimos como é que as empresas conseguem encontrar o tal ponto de equilíbrio para evitar que isso possa ser uma realidade? Bom, eu acho que nós temos uma realidade muito diferente da realidade dos Estados Unidos, não é? Portanto, temos que pôr também estas coisas em contexto, não só em termos culturais, mas também em termos da realidade do mercado laboral. E, portanto, não prevejo neste momento que vá acontecer em Portugal um fenómeno com essa dimensão. No entanto, claro que há sinais, não é? Claro que há pessoas que mostram muito mais predisposição para mudar de vida, para reequacionar, para se calhar terem um trabalho com um rendimento inferior, mas com um maior sentido de propósito, de mudar dos grandes centros urbanos para outro estilo de vida, enfim. Portanto, isso existe. Eu não diria que neste momento é aquilo que está a criar mais pressão nas empresas. Acho que a competitividade e a escassez é muito maior. E, por outro lado, nós também não nos podemos esquecer que nós estamos a falar, se calhar, de um conjunto de profissionais que têm um leque de opções muito mais alargado e que podem fazer determinadas opções. Se nós pensarmos naquele estudo que foi apresentado no início desta conferência, do número de pessoas que em Portugal vive com o salário mínimo e normalmente o tipo de atividades que está associado também a esse salário, eu não diria que são pessoas que têm... nem todos têm o mesmo leque de opções e de oportunidades. Agora, claro que está a haver um grande trabalho das empresas que é preciso fazer para se focarem naquilo que são as suas estratégias para desenvolvimento das suas pessoas e para garantir um compromisso de longo prazo. Não, posso ser eu a responder a seguir? Posso só para... Sei que não estava no alinhamento.
Eu não tenho exatamente a mesma experiência, ou nós não temos exatamente a mesma experiência da nós. É evidente que, contextualizando a dimensão e o impacto do Great Resignation versus o que aconteceu nos Estados Unidos não é o mesmo, mas efetivamente nós sentimos que a facilidade, aliás até pelos números que a Francisca há bocadinho partilhou convosco, que não são os nossos, mas os nossos porventura não estarão muito distantes, a partir do momento em que eu tenho alguém que no momento em que está a estabelecer a sua relação comigo, já tem uma predisposição para um ano e meio depois de sair, isto cria uma rotação nas equipas com uma escala que, ainda que a minha experiência nesta área seja parca, não é comparável com o que nós tínhamos há 2 ou há 3 anos atrás. E efetivamente isso coloca-nos o desafio, se não a preocupação, pelo menos estarmos atentos a uma tendência que, sobretudo, como tu disseste bem, e eu concordo nisso, não é transversal, é mais focada em algumas áreas ou em algumas competências. Vai ser uma pressão enormíssima para todos nós, porque todos nós estamos em permanente transformação, todos nós estamos com o foco na analítica, todos nós estamos com o foco no marketing digital. Tenho mesmo a crença de que, efetivamente, se não for uma coisa Great Resignation, há de ser uma Small Great Resignation. Certo, mas tem muito mais a ver com a mobilidade de competências e com a facilidade com que eu, com determinadas competências, tenho de encontrar outra alternativa, do que o Great Resignation do vou repensar a minha vida e vou desistir disto tudo. Mas, olha, não são muitos, graças a Deus, mas eu tenho colaboradores que não, eu também, mas não é... Deixem-me só interromper. Achas que isso responde à pergunta de se as pessoas estão de facto mais focadas no eu do que no nós? Responde que... Não acho que seja um foco mais no eu do que no nós. Não acho mesmo, até porque acredito genuinamente que as pessoas continuam... Nós somos um ser social, enquanto seres humanos, não é? E, portanto, precisamos de interações, mas é um bocadinho aquilo que também já se disse aqui. O que vamos é ter que estabelecer contextos e prioridades diferentes. Quer dizer, o vir ao escritório tem que, de facto, reverter-se de uma qualidade de interação diferente da que tínhamos em 2019, para ser uma coisa com a qual eu me relaciono no I. A relação que eu tenho com as minhas filhas, e é por isso que eu acredito mesmo que nesta dimensão não é uma solução, mas nesta dimensão de reconstruirmos o I, as lideranças das quais já falámos hoje imenso aqui, e o papel que o workplace, a dimensão do workplace passou a ter e que necessita de ganhar uma nova centralidade é absolutamente crítico para que possamos caminhar nesse sentido. Não acho que seja um I versus I. O nosso tempo já acabou, mas eu vou fazer mais uma pergunta e quero que todos respondam rapidamente, desculpem, e vão ser 2 e 1. Se de facto há falta de pessoas ou se há falta das pessoas certas, aquelas que as empresas procuram, e qual é que é o grande desafio atualmente para as empresas? Podemos começar? Eu diria que há, de facto, falta das pessoas certas, portanto, e isso pode despoltar nas organizações, de facto, a adoção de programas de requalificação, de facto, já aqui foi falado. Portanto, com as mudanças que estamos a observar, é importante perceber se as pessoas que eu tenho dentro da organização efetivamente estão a acompanhar essas mudanças e estão preparadas para tal e, naturalmente, olhar para aquilo que é o novo ecossistema. Eu acho que nós temos é que perder esta lógica de tenho tudo in-house, portanto, e de facto, hoje temos um ecossistema que tem que ser entendido como uma fonte também para podermos ter colaboradores com expertise específica para endereçar determinadas preocupações. Rita. Sim, eu penso que existem as 2 coisas. Há falta de pessoas certas e há falta de determinadas competências. Fruto destes 2 anos, fatores económicos, sociais que aconteceram e que temos escassez de mão de obra em determinadas áreas e se calhar temos de nos aproximar ainda mais das escolas profissionais, das universidades e começar desde logo a criar aí um pipeline de recursos e, por outro lado, apostar no reskilling das nossas pessoas, porque as competências alteraram-se muito rapidamente e nós não conseguimos alterar as nossas pessoas para essas competências tão rápido e, portanto, temos de trabalhar nestes 2 polos. Começar a formar pessoas mais cedo para aquilo que nós precisamos e aproximar-nos da parte académica e também na parte das pessoas que estão na organização fazer este reskilling para aquilo que precisamos. Bom, só para poupar tempo, eu concordo com o que a Rita acabou de partilhar, portanto há falta de pessoas e há falta das pessoas certas. Estou a concordar muito.
Eu vou discordar. Eu vou discordar. E em relação ao foco, ao que é mais importante, eu acho que no outro dia estava a ouvir uma coisa que eu pensei muito em março de 2020, que era que de facto a realidade conseguia ser ainda mais criativa do que a ficção, e acho que nós devemos continuar um bocadinho com este mindset dentro das organizações, porque efetivamente isto não vai parar e a necessidade de nós continuarmos constantemente a adaptar, quer o negócio, quer as nossas pessoas, às realidades com as quais nos vamos deparando, acho que é a chave para nos conseguirmos manter atrativos e competitivos. Pronto, eu vou discordar porque vou dizer que há falta das pessoas certas, e digo isto com convicção. Há falta das pessoas certas, porque todos nós temos muitas pessoas nas nossas organizações. E isto vai implicar a falta das pessoas certas, inclusive ao nível dos gestores, porque o mundo mudou, e agora não vou falar do reskilling, vocês já falaram e eu aí concordo, mas é preciso gestores e gestores de pessoas mais corajosos para poderem aceitar que o mundo mudou, que as suas pessoas na organização mudaram, e que isto também implica empoderá-las mais. E, portanto, isto é uma mudança grande e levaria, acredito eu, a melhores pessoas ou pessoas mais capacitadas para. Também digo que há falta de melhores pessoas ou das pessoas certas, porque a academia, como a Rita tocou, não está preparada para a transformação que, entretanto, aconteceu nos últimos anos e, em particular, nestes 2 últimos. E, por fim, não temos ainda as pessoas certas porque nós, enquanto pessoas, também ainda não fizemos o tal caminho completo para perceber onde é que nos queremos posicionar e termos a coragem de arriscar fazer coisas diferentes. Margarida? Eu também acho que há falta de pessoas certas, mais do que falta de pessoas em geral. Naturalmente, nós hoje temos necessidade de um conjunto de competências que não foram criadas, nem interna, nem externamente, na dimensão e na proporção que são necessárias no mercado de trabalho. As iniciativas de reskilling são iniciativas muito importantes, mas demoram tempo, não são uma solução de curto prazo, e eu acho que cada vez mais nós temos que olhar para o ecossistema das competências, muito mais do que das pessoas A, B e C, e perceber que tipo de competências é que nós precisamos, em que área e quando, e que elas podem ser fornecidas de forma diferente, por pessoas diferentes, pessoas internas, pessoas externas, e aqui também não sei se o nosso mercado de trabalho, até em termos culturais, está preparado para esta transformação na forma como temos que trabalhar. Muito bem, ficamos aqui com algumas perguntas por responder. Pedro, queres fechar? Não, agradeço aos 5. Acho que, de facto, o tema dificilmente poderia ser mais aderente àquilo que as empresas sentem hoje em dia. Acho que é uma realidade que todos vivemos, e acho que foram insights muito, muito bons, ótimos mesmo, e que levamos para pensar. Para refletir. Obrigada. Obrigada.